SEBA, Centro de Estudo Brasil-África, foi fundado em 75, em 5 de dezembro de 75. A sede foi na minha casa, na Travessa Alberto Torres, 414, porque eu tinha um espaço livre. E achava que São Gonçalo era melhor para a gente ter um movimento do que Niterói, porque eu tinha mais acesso à comunidade negra de São Gonçalo do que a comunidade negra de Niterói, praticamente, que depois a gente viu que não, foi mesmo os acasos que não são acasos, por isso a gente escolheu fundar o SEBA em São Gonçalo. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Havia, na década de 70, toda uma movimentação contra a ditadura militar. E os movimentos sociais começavam, né, a tentar se organizar contra essa repressão político-social. E com isso, o movimento negro ele voltou a tentar se organizar no combate ao racismo no Brasil. Surgiram aí movimentos como o movimento Soul, né, Soul Music, que foi ligado à música. Tivemos movimentos inspirados, né, nos Panteras Negras americanos, na luta, né, dos negros americanos. E aí houve o surgimento de organizações, né, que tentavam exatamente congregar os negros nesse movimento. Porque com a ditadura, qualquer ajuntamento de pessoas era considerado um movimento subversivo, né? Então surgiu o IPCN, surgiu o Afroasiático, exatamente na tentativa de começar a organizar os negros aqui no Rio de Janeiro. Eu também tinha ido já algumas vezes ao IPCN, lá no Rio, lá na Avenida Mendes Sá, e aí a gente teve a ideia de criar uma entidade que abrangesse Niterói e São Gonçalo, né? E a ideia surgiu, alguns professores, a maioria era lá trabalhava já, e algumas pessoas aqui de Niterói, né? E nós então criamos o SEBA, né? O Centro de Estudos Brasil-África. Qual local? O único lugar que a gente tinha para se reunir, que era todo sábado na casa da Dulce, a nossa reunião. E lá nós conseguimos fazer assim. O primeiro mês foi aquele negócio de tenta, de arruma. No segundo mês, a gente combinou uma coisa: todo mundo vai ler, nem que seja uma linha sobre negro, e vai expor na reunião o que ele leu. Podia ser até uma notícia de cadeia, não fazia mal, porque a gente não sabia de onde viria. E aí, todo sábado, nós tínhamos um trabalho. Isso foi ficando tão legal que, ao final de 6 meses, estava quase acontecendo o compêndio de criolada. Estava lindo, estava acontecendo já. E aí, cada um fez um trabalho. O SEBA se reunia todo sábado à noite, com 40, 50, 60 pessoas, né? Era um centro de estudos realmente, porque a gente falava de, como dizem, de abobrinhas, mas tínhamos sempre um tema lá que nós estávamos estudando, um personagem como Lima Barreto, etc. Ainda também em plena ditadura, mas a gente viu que existe uma brecha, que a gente podia estar ali passando por ela. E eu falei que nós tivemos no SEBA, inclusive, a convocação para levar o livro de atas, né, lá no órgão da repressão, ali na Marinque Veiga. Fui eu e a Matilde que levamos o livro de ata. Eu lembro sempre que sempre tinha um bolo, um bolinho,
sempre é aniversário de alguém. A gente, eu, a filha da Dulce e outros menores não sabiam por quê. Mas a gente estava sempre cantando parabéns, tudo era festa, sempre tinha refrigerante, sabe, bolinho, salgadinho, e a gente não sabia por quê. Foi difícil, porque quando muitos negros se reuniam, era casa de polícia. Então, para disfarçar, eu fazia sempre um bolo, tá, com velhinhas e tudo, colocava na mesa. Quando a polícia chegava, então era um aniversário. Então todo mundo comia, todo mundo bebia, batia a palma. Quando eu olhava pelo olho mágico, que via que era a polícia, a gente começava a bater palma, cantando parabéns. Além dessa coisa gostosa, né, de negro abraçar negro, que até então a gente nem sabia muito, porque isso tem que ter prática, porque senão o negro, ele tem contra ele esse negócio do discriminado, que às vezes ele não sabe quanto é bom abraçar um outro negro. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. E aí encontrei, não me lembro mais, encontrei alguém que me levou, que eu fui lá em São Gonçalo e fui ao SEBA. Né? E foi o momento em que eu vi que ali tinha um núcleo que estava ajudando de fato a família negra do Rio de Janeiro a se unir e a se preparar para lutar contra o racismo e contra as condições miseráveis de vida da população negra. Foi isso. Eu assisti, assim que, para mim, o SEBA foi importante no sentido de que ele, no começo, ele também estava, desde o começo, ele estava fazendo esse trabalho, né, a favor da população negra. Mas vi um movimento muito lindo de pessoas querendo resgatar a nossa cultura, resgatar a nossa história, firmar quem somos nós, E esse movimento foi crescendo, e ficou um movimento enorme, e que às vezes nos reuníamos onde é a Viradouro, onde é a 5 de Julho, que é ali ao lado, não é? Com um grupo assim de muitas pessoas, mas muitas não são 50 nem 100. Eu cheguei, gostei, encontrei um espaço meu, são pessoas negras, né, e não tinha que... Poderia se sentir mais à vontade, conversar, e todo mundo falando, preocupado com a mesma coisa, com o mesmo sentimento. Foi ótimo, porque lá eu aprendi assim também mais a lutar, exigir, dizer eu quero e posso e faço. A gente defendia que a gente tinha que estudar. A defesa minha, do Bira, da Janete, todos têm que estudar, nem que seja um livro de alfabetização, mas todos têm que estudar. Ninguém que frequenta o SEBA vai ficar sem tentar se alfabetizar, porque para nós, sem alfabetização é difícil. Sem saber a gente trocar a comunicação é difícil. Também sabemos que isso não é tudo. Mas nós apostamos as fitas da gente, todas as fichas nesse aspecto. E daí nós começamos a fazer um trabalho educacional para que os negros fossem à faculdade. O pré-vestibular, eu acho muito interessante, porque todas as vezes que alguém fala, o primeiro pré-vestibular, e fala do movimento que tem hoje, quando a professora Elisa Nascimento fala, não, o primeiro foi no SEBA, tal.
A Julinha, né, Júlia Tadeu, chegou numa das nossas reuniões, disse assim, olha, me informaram que aqui no SEBA tem muitos professores e eu quero prestar o vestibular, na época era CES Gran Rio, né, que era unificado, né, eu quero prestar o vestibular e eu não tenho dinheiro para pagar o cursinho. Aliás, não tenho dinheiro para pagar nada, nem a taxa da inscrição. Eu vim aqui pedir ajuda a vocês. Um cursinho pré-vestibular. Um cursinho pré-vestibular, vocês podem acreditar, foi o melhor que nós pudemos fazer. Foi implantada a alfabetização. E à noite não tinha professor. Por eu morar perto, né? Aí passei a ser a professora. Na verdade, nós estamos catando, é um termo, catando as crianças negras, de preferência, de 10, 11, 12 anos, que já estavam fora da escola e que eram analfabetas. Elas tinham uma expulsão, que eu acho um ótimo termo de expulsão branca, porque elas não, às vezes não, elas iam à escola, mas o uniforme não estava completo, aí não podia entrar, né? Havia outros tipos, material, não tinha todo o material. Isso sem falar da questão de que escola era essa, qual era o modelo dessa escola. O primeiro trabalho que eu fiz no SEBA, e acho que foi o mais marcante, que a gente foi fazer um trabalho de conscientização com as crianças da comunidade lá, no Morro da Alegria, da Coruja, Buraco do Pato, e a gente começou a fazer esse trabalho. E aí foi um entrosamento muito grande, assim, mas eu acho que a gente, sem muita convicção, mas que a gente atingiu aí quase 100% da comunidade. A maioria da comunidade era negra e tinha a escola de samba, né, que o meu sogro era o presidente, sou Joaquim da Carioca, conhecidíssimo, e aí eles abriram a escola de samba pra gente, a escola de samba da Carioca. E eu me lembro que a gente fez uns 2 trabalhos lá, não foram muita coisa, uns 2, 3 trabalhos com criança, e o professor João Santana, que também era do grupo, não me lembro qual era a função dele, ele era professor de educação física, ele incentivava muito esporte lá, tem que ser esporte, para tirar a criança do morro tem que ser esporte. E um dia a gente colocou dentro da quadra lá, e a quadra meio precária, umas 120 crianças do morro. E aquilo foi muito bom, foi assim uma coisa, ali para mim foi a glória. Aquelas crianças que eu trabalhei lá no SEBA, muitos eu perdi. Não vi, porque foi o que aconteceu, a sede mudou, né? A Dulce mudou, nós ficamos sem sede, né? E parece que o SEBA tomou uma outra direção depois e nós deixamos até de atuar, né? Já passei a frequentar, e às vezes em eventos só. O dia que a Dulce mudou de São Gonçalo, para mim ali o SEBA acabou. A Dulce teve que ir para Campo Grande por problemas particulares dela e o SEBA tomou um outro rumo. E aí ficou uma saudade, uma tristeza. Não, eu nem culpo as pessoas que ficaram na direção, não, né? De repente errou tentando acertar, mas o SEBA tomou um outro rumo. E ficou uma tristeza, porque, como eu falei, que a gente consumia muito álcool, mas não usava outras drogas, né? E hoje eu não posso mais ir lá onde eu fiz aquele trabalho no morro lá da Carioca por questão justamente das outras drogas, porque o álcool é drogalista, né? E eu tenho certeza, se aquele trabalho que nós começamos com as crianças ali em 1977 tivesse tido continuidade, com certeza a história daquele morro, daquela comunidade hoje, porque não é só o morro, a Coruja, parte da Coruja não é morro, mas aquela comunidade, Morro da Alegria, Coruja, Buraco do Pato, se tivesse aquele trabalho, tivesse tido continuidade, com certeza a história daquela comunidade hoje seria outra. Tinha uma corrente do SEBA que achava que isso não era, que era festa, que era, eu sabia, eles faziam questão, qualquer representação que tinha de zumbi, essas coisas, já era o primeiro, pulava na frente. Eu acho que atrapalhou a gente, essa nossa questão tribal atrapalha demais. A gente briga com as nossas tribos e aí acaba brigando com a nossa raça.
Então foi mais ou menos 86, 87, foi meu primeiro contato com o SEBA. Eu peguei duas gestões, 2 ou 3 gestões, mas que era o professor Jorge Santana, né, que era o presidente. Depois eu peguei também a gestão do Daniel Ferreira, que também foi presidente do SEBA. Membros da diretoria, né, tinha a Mariléia Santiago, que era membro também da diretoria. Então, assim, eram pessoas que já estavam muito tempo envolvidas já com o SEBA, né? Já eram pessoas que já estavam bastante tempo, pessoas sérias, todo mundo tinha seu trabalho, né? Não viviam da instituição, né? Um era advogado, muito conhecido, o outro também, ambos, né, advogados, mas o professor Jorge Santana, ele dava aula também, é professor, né? A própria Mariléia Santiago também é professora, então que todo mundo tinha essa atividade, né, profissional, independentemente da atividade que desenvolvia dentro do SEBA. E eram pessoas assim, bastante sérias, com acúmulo, né, que, assim, em relação à reflexão, né, racial, pessoas que já vinham de trajetória, assim, uma trajetória longa, em defesa dos direitos da população negra, de denúncia do racismo. Os nossos cabelos eram afros, então fazia aqueles cabelos maravilhosos. Quando a gente passava, todo mundo dizia, lá vai o negro. Para nós, que já tinha a nossa consciência, isso para nós não era nada. Quando dizia que, e negra, eu digo, obrigada. Eu sempre agradecia. Estava sempre, às vezes, ou de cabelo afro, ou então de turbante, como eu estou hoje. E nós conseguimos fazer uma associação. Foi a primeira associação negra de São Gonçalo. E nós participávamos de várias atividades, como o carnaval, nós abriríamos o carnaval com o bloco afro. A Baiumi, né? A Baiumi vinha com uma proposta realmente de valorização da raça negra, né? De valorização da beleza negra, da dança negra, divulgando a dança afro. Então foi uma proposta bastante inovadora e uma experiência assim, muito interessante, inclusive para o município, que não conhecia, assim, de um modo geral, não conhecia o que era realmente essa manifestação, né? Afro-brasileira. Então foi muito interessante. Tinha um trabalho de dança, um trabalho de artesanato e o trabalho da banda afro, que isso me envaideceu muito, graças a Deus. Tem muita gente trabalhando até hoje em grupos afros, tanto na dança como na profissão. E aí nós conseguimos resistir. Fizemos vários trabalhos aqui no Instituto da Educação, eu e meu esposo, que era o professor Jorge Santana, ele dava aula de Educação Física aqui, e um dos membros e fundador do SEBA. Papai, Jorge Santana, minha mãe, Matilde Batista Santana, que são duas pessoas assim que eu tenho um carinho muito grande, tá? Porque eles, em prol de uma causa, eles abriram mão de muita coisa. E uma das coisas foram os filhos. Mesmo levando a gente, teve aquele momento de separação, entendeu? Eu não tinha meu pai como deveria ter. Quando eu conheci o saudoso Jorge Santana, ele estava na presidência do SEBA e né, o SEBA, né, tinha uma projeção muito grande na região de Niterói e São Gonçalo e também em várias regiões do interior do estado do Rio de Janeiro, né, que ela conseguia congregar né, a militância de Magé, a militância de Itaboraí, de outras regiões. E foi com ele, inclusive, né, que houve toda essa proposta, né, de unidade ou de formação de uma unidade do movimento negro no interior do estado. Foi o CNERJ, né, que é o Conselho Estadual de Entidades Negras do interior do estado do Rio de Janeiro.
Eu sou era amigo do saudoso Jorge já desde muito tempo. E sempre acompanhei essa luta dele, essa batalha dele, essa fé, um verdadeiro ativista, né? Corajoso, numa cidade como a nossa, né? Onde é muito difícil se movimentar, né, nessa direção, o Jorge teve essa coragem. O dia 20 de novembro era comemorado, conseguia juntar todos os negros, trazia negros famosos como Milton Gonçalves, que participou algumas vezes. É uma pena, Jorge realmente faz muita falta. E eu conheço o Seba através dele, porque a gente já era amigo antes dele fazer esse movimento. Para mim, o Seba, assim, ele significou um divisor de águas mesmo, assim, daquela pessoa que não tinha muito autoestima, né, uma pessoa que não se sentia muito bela, né, não se sentia inteligente, não se sentia importante, e a partir dali passou a se sentir importante. Então, o Seba me ensinou tanto que eu tenho orgulho de dizer isso a vocês. Tudo que eu sei de negritude, tudo que eu sei da minha raça, eu agradeço ao Seba. Me ensinou demais. Do trabalho, desrespeitar